Estamos gravando. Então, a senhora aceita a gente usar essas imagens para o projeto da Lei Aldir Blanc? Aceito. Pronto. Então, faz agora um resumo. Quem é Jovina, onde nasceu, onde cresceu e até atualmente. Faz um resumo da quem é a senhora. Pode falar, né? Pode. Sou Jovina Rosa de Oliveira Meira. Agora o nascimento, né? Pode ser o nascimento, nascido aqui na comunidade de Santa Terezinha. E o lugar mesmo chamava Salina, lá onde morava, lá onde eu nasci. Chamava Salina. Aí, continua, né? Aí, quando eu nasci, a minha mãe disse que separou do marido e eu nasci. Aí eu nasci, depois que eu nasci, né? Aí, com 6 meses que eu nasci, a minha mãe adoeceu. Aí, ela não pôde me criar e a família não quis me pegar para criar. Aí veio uma pessoa de fora, ela deu uma pessoa de fora para me criar, a pessoa veio, me pegou e levou e me criou, com 6 meses. Não conheci mãe, não conheci nada. Fui criado fora da família. Que a mãe morreu quando ela morreu, quando eu tinha 6 meses, ela morreu. Aí não é nada não. Aí os criadores nunca falou comigo que eu era de outra família, que eu não era filha deles. Você vê como eu primeiro como é que era, Sérgio? Nunca falou comigo. Agora eu tinha um coleguinha que brincava, mas ele era muito curioso, era meu vizinho, e está vivo até hoje, meu coleguinha. E agora ele falava comigo assim: teu pai não é esse daqui não, teu pai é fulano e fulano, teus irmãos é fulano e fulano, teu avô é fulano e fulano. Eu falei, pra que uma coisa? Não, eu não aceitava. Eu não aceitava que eu não conhecia eles, eu não tinha amor eles. Eu tinha amor onde eu estava vivendo, onde eu criei. Não aceitava de jeito nenhum. Os criadores não têm coragem de falar. Pois é, e fiquei por ali, criei por ali. Aí disseram que não, os criadores foi morrendo. Morreu tudo. Fiquei eu só na casa, pode dizer que eu fiquei só na casa, onde eu fui criada. Aí foi que um irmão meu de criação, a mulher dele faleceu, ele ficou comigo na casa, e 2 crianças, e eu fiquei cuidando de 2 crianças dele. Tinha criança pequena, ainda quando eu ia buscar água no rio, tinha que pegar ele para apanhar de um lado, para poder chegar ligeiro na casa. A vazia d'água na cabeça, e ele do lado. E ele tá aí, você até falar quem é. E agora, depois, com 17 anos, arrumei esse casamento. Não queria no meio não, porque eu estava nova ainda, não tinha. Mas ele insistiu. Aí, todo mundo achou que estava bom, aí eu mesmo casei, Camila. Era para casar numa missa que tinha aqui, aí eu vi que as coisas não estavam bem arrumadas, como é que casa desse jeito? Eu falei, olha, você vai lá, fala com o Camilo que não dá para casar não dá para casar aqui nessa missa não. Vai lá para ver se combina. Ele veio, falou com ele, combinou, aí marcou o dia, vamos para casar no Macaúba, tal dia. Assim fez. Marcou o dia, não tinha carro não, tinha que ir de animal. Arrumemos as pessoas, os testemunhas, e arrumemos animal. Nós foi de animal. Ia para o Padre Zé Maria fazer o casamento lá. Aí fez o casamento, a gente veio embora, teve a festinha. Nós só não teve dança, que esse tempo não tinha bal. Só tinha as rodas, cantadeira de roda, né? Ficou por ali a noite toda. Depois, terminou a festa. Entendi. Interessante. Os nomes, a Salina que você fala, é Salina ali perto de... aí perto desses moradores da beira da estrada, tinha um deles, assim, mais para lá, tinha um nome que chama Salina. Entendi. E atualmente a senhora tem contato com a família que criou? Tem algum... Ainda tenho contato com alguma pessoa, mas já morreu quase tudo. Já morreu quase tudo. Olha, Joaquinzinho foi o colega de brincadeira, foi ele que me falava. E ele me falava para perturbar, para ver se eu achava ruim. Falava para piaçar. Ele sabia que eu não gostava, ele falava, Joaquinzinho, está aí vivo até hoje. Era colega. Os outros colegas não estão aí mais não, já mudaram tudo, uns já morreu. E quando eu lembro desse povo tudo, eu dói o coração. Os vizinhos lá quem era mais, era o pai de Joaquinzinho, era o pai de Maria Neném, coisa que já morreu há muito tempo, os filhos dele, era tudo lá, foi lá onde eu criei. O finado doou, o pai de coisa aí, de quem? O finado doou era genro era sogro de Antônio Lima. Uhum. Idoso. Aí era... Os irmãos dela. Tem que contar com as 2 também. Os irmãos,
Irmão mesmo de... Meus irmãos, nós somos 8. 8 irmãos. Comigo nós somos 8. E aí, só tem eu e um irmão vivo. Os outros Deus já levou tudo. No caso, os irmãos de sangue mesmo ou irmão de criação? Irmão de sangue. 8. 8 comigo. E eles estão por aqui? Não, já morreu tudo, só tem um vivo, mas mora no Paraná. Mora no Paraná. Mas tudo já morreu. Era Sebastião, era Tomé, era a mulher de Luiz, como é que fala? Antônio Luiz Dedé. A mulher do Antônio Luiz Dedé, todo já morreu, Luiz e Antônio e tudo. E tá por aí, não tem mais tia, não tem mais ninguém. Tá, com 6 meses de idade, já falou que a família da senhora faleceu, né? Faleceu. E a família pegou para criar. Uma família pegou para criar. Como é que ela alimentava a senhora? Como é que foi essa alimentação de início? Assim? Meu filho, leite de vaca com farinha de mandioca. Fazendo mingau. Só pode ser. Porque quando eu entendi já era assim. Leite de vaca fazendo mingau com farinha de mandioca e rapadura. 6 meses de idade. 6 meses. Não tinha outra coisa não. Não tinha mucilão, não tinha nada disso. Não tinha leite em pó. Só leite de vaca. Uhum. E de cabra. Vamos agora para as perguntas aqui. Eu vou ler todas as perguntas, depois a senhora vai lá e faz aquele resumo que a senhora estava contando. No caso, a medicina popular e os cuidados com a saúde. Como as pessoas cuidavam da saúde antigamente, quais eram as doenças mais comuns da época, existia remédio caseiro, tinha algum benzedor, faz aí, como é que era tudo isso? Tinha benzedor. Começa assim, tipo, como as pessoas cuidavam da saúde antigamente? Cuidava com remédio caseiro, né? Se dava um gripe, fazia um chá. Fazia um chá de folha de andu, e batia uma gema de ovo, fazia o chocolate e bebia. Era bom para a gripe. Se o gripe não melhorasse, vinha aqui do Zé Cardoso. Zé Cardoso morava aqui, era a maior farmacêutico que tinha aqui. Aí contava o caso dele, ele, se fosse adulto, ele falava, leva melhorá-lo para fazer suador. O nome era suador. Leva o comprimido que chamava melhorá-lo, né? Leva, chega lá, faz um suador. O que é suador? Suador, chega lá, pegava a folha de laranja, fazia um chá e dava aquele comprimido àquela pessoa, aquele adolescente, e embrulhava ele, deixava ali quietinho. Ali ele ia suando, até quando acabava de suar, a febre ia embora, a pessoa sarava. O remédio era esse. Melhorá-lo com chá de folha de laranja. E agora a tosse era com esse chá de folha de andu, com uma gema de ovo. Se não quisesse despeitorar, fazia um chá de folha de vercideira, colocava sal dentro e dava para beber. Aquele amadurecia e saía, eu lembro. Amadurecia tudo e saía tudo, despeitorava tudo. E as criancinhas? Os machucados, não precisou machucar na roça, como é que tratava? Quebrava no braço, como é que funcionava? Encanava, diz que encanava. As pessoas meio enraçadas tinham, só que fazia encanar, sabia encanar. Não sei como que era, diz que encanava. Fulano encanou o braço, fulano encanou a perna. E agora, quando depois ia fazendo o remédio, ia lavando com casca de jurema, de aroeira, ia sarando. Que aquela ela aperta assim, né? Ela é catriza, lavava e ia sarando. E agora a diarreia das criancinhas, pode falar, né? Fazia o chá da casquinha de jatobá. Conhece jatobá? Ia lá ter a casquinha de jatobá, fazia o chá. Ia lá fazia, na emburaninha de fazer gamela. Ia lá, tirava a casquinha, fazia o chá, e dava bem. Fazia uma gominha de tapioca, dava para comer. Era bom também. Por aí vai. E o alimento era aquele mingauzinho mesmo. Quando era o mingauzinho, era um caldinho de carne, bem ralinho. Uhum. E as parteiras, como é que funcionava? Tinha parteira, caseira, como é que era o cuidado com as mães ali? Tinha muita parteira. As parteiras, velha, tudo, mais tarde, tudo acostumada. Você quer saber o nome, né? Não, pode falar, né? Como é que funcionava? Ela funcionava assim. Alguém está incomodado, chamava logo alguém? Chamava alguém. Antes e depois também, como é que era o tratamento? E ela vinha, atendia, vinha, elas não negavam de jeito nenhum, podia ser a hora depois da noite. Chovendo, elas vinham. Ela disse que era uma caridade, né? Elas vinham. E agora chegava, se essa criança nascesse logo muito bem, se não nascesse, elas ficavam ali com ela a noite todinha. Todinha, mas ficava, quantos dias ela estivesse ali, ela estava ali, mas ela não ia embora, não. Não tinha doutor, não tinha hospital, não tinha nada, sabe? Era nas mãos de Deus. É brincadeira? Nas mãos de Deus.
E elas iam fazendo as coisas delas, a oração delas, os remédios caseiros dela, até Deus ajudava que a criança nascia. Quando a criança nascia, tinha cordão para amarrar em bico? Não tinha cordão. É que nem hoje que os cordões estão tudo lá na farmácia. Cadê o cordão para amarrar em bico? Não tem. Tinha uma toalhinha aqui no ombro dela, ela tirava o cordãozinho da toalhinha e amarrava o embigo da criança. Não sei se essa toalha estava limpa ou estava suja, minha filha. E Deus ajudava que não acontecia nada. A tesoura, não sei nem se passava ar, que esse tempo, de cortar esse umbigo, ou ele cortava de qualquer jeito. Mas aquele lado do céu estava vendo tudo, né? Vendo tudo. Como é que era? Porque aqui na minha casa aconteceu. O dia que Sérgio nasceu, dia 5 de agosto, mas o Senhor Jesus ajudou. Quando ele acabou de nascer, essa Ana ali, a mulher de Joaquim dos Anjos, era parteira aqui também. Cadê o cordão? E agora o cordão para amarrar em bico? Não tem. Meu Deus, e agora? E tem, mas não sabe nem onde é que está, não. Olha, linha lá, coisa lá, né? Aí ele tirou o cordãozinho da toalha, amarrou o embigo dele e tá aí, homem criado. Também do semeio. Entendi. E as mães? Os cuidados com as mães depois do pós-parto? O cuidado com as mães, ela sabia fazer um xarope, depois que passar o dia, né? Fazia um xarope de remédio caseiro. Diz que juntava matruz, mentraço, não sei o que lá mais, tudo caseiro, né? Já sabia o que era. E fazia aquele remédio caseiro, aquele xarope, para a mulher beber. Madaniza mesmo, que ela mesmo bebeu esse xarope. Matruz, essas coisas, tudo, juntava essas coisas caseiras e fazia um xarope, dava a pessoa para beber. Atualmente tem algumas mulheres que não têm passagem para beber e precisa fazer cesárea. Antigamente tinha isso? Como é que funcionava? Ninguém via falar isso, não. Se acha que sofria até eu nascer, ou então, se não desse para nascer a vez, Deus levava, né? Quem sabe? Eu já vi mulher aqui, eu já vi mulher morrer com a criança na barriga, e já vi uma mulher morrer com a criança aqui no braço. Morreu a mãe e o filho. Aí botou ela no caixão e botou a criancinha aqui no braço dela, já vi aqui. Sofria naquele tempo. Entendi. Sofria. E mais, se eu falar mais, sua mãe foi uma. Você lembra? Você viu falar? Que sofreu também? Não. Não é Maria de Odile, essa mãe? Uhum. Então, a primeira dela quem é? Vanilda? Pois é. Ela incomodou para ganhar a Vanilda, e Camilo tinha um carro aqui, ele tinha um carro, o que o Odile fez? Veio aqui, chamou Camilo, o doutor que tinha era Atenosão de Bacaúba, você já ouviu falar? Já. Atenosão, pai de ninho. É pai de ninho. Uhum. É o doutor que tinha, que era ele. Aí, vamos lá, Camilo, ver, buscar Atenor para ver se faz o parto, a mulher está sofrendo. Aí Camilo entrou no carro mais ele não, e foi para Macau buscar Atenosão. Trouxe Atenosão lá para o cardeal dele. Agora Atenosão falou assim, você tem que me ajudar, que eu estou só. Eu falei, nós faz, se Deus quiser. Ajudou ele a fazer o parto, fez tudo o parto, Maria. A menina nasceu, fez o parto. Ele tinha um jeito, que ele já era acostumado, né? Fazer parto. Fez o parto dela. Aí Camilo foi levar ele outra vez. Ó, dele sabe, foi levar ele outra vez em Macaúba. Aí ele passou uma injeção e falou assim, no outro dia, falou assim, olha, eu vou não sei aonde, e tu já aplica injeção, tu vai lá na Maria aplicar injeção. Eu com aquele medo que eu não sabia direito, Sérgio, tinha aplicado poucas injeções nas pessoas, e ele falou, tu vai lá aplicar, eu arrumei aí, bati pra lá, fui aplicar essa injeção de Maria, com medo não apliquei. Disse, mamãe, apliquei. Eu vou vir embora. E família daí. Aí os próximos já foram na mão. Hã? Os próximos? Não sei, Sérgio. Acho que foi. A Valéria foi em Paramirim. Então agora já procurou hospital. Deve ser que já tinha, né? Valéria, eu fui em Paramirim, o Silvio foi em Macaúba, o Joel foi antes de chegar em Macaúba. Disse que foi na estrada, né? Eu vi falar. E depois nem em Macaúba não tinha médico, só tinha Atenosão. Não era médico, era um farmacêutico assim, a gente chamava médico que não tinha outro, né? Chamava médico. Disse que a nora dele falou comigo que ele tem esses acompanhantes, tá tudo lá ainda guardado. Ele fazia parto. Aí, Camilo fez 2 partos. Fez esse de Maria, e um tempo o doutor Carlinhos estava trabalhando aqui em casa, fazendo exame no povo, sabe? Coisa que se fazia daqui bem, não sei o que era. Aí, só que não, o Zé Costa da Santa Polônia chegou aqui, olha, eu vim aqui chamar o doutor, que minha mulher está lá incomodada para ganhar neném, se ele pode ir lá fazer o parto. Aí o doutor Carlinhos falou assim, olha, Camilo, você vai mais eu, que eu estou só. Você vai mais eu. Camilo falou, nós vai. Aí foi mais ele. Você vai me ajudar, que eu só não posso fazer. Chegou lá, ajudou ele a fazer esse parto. Aí nasceu uma criança. Aí o doutor Carlinhos falou assim, olha, Camilo, parece que tem outro.
A mulher não sabia que tinha dois, Sérgio? Não fazia nada, não tinha coisa para saber, meu filho. E nem a mãe sabia, não tinha experiência de saber. Como é que sabia? Olha, Camila, mas tem outro. Aí foi, tirou o outro. Pra tu ver, nem isso as criaturas não sabiam. E eu tinha um vizinho lá no Macaúba. Que ele contou esse caso também. Ele falou assim, olha, minha mulher ganhou, no dia que minha mulher ganhou o neném, era dois. Quando eu vi, eu endoidei. Quando eu vi que era dois, eu endoidei, que eu só tinha cama para um. Corri e fui comprar cama para o outro, endoidei. Pra tu ver, a mãe não sabia. Sofrendo com duas crianças, não sabia? Aí você falou do Dr. Carlinhos. Então já começou, quando foi que começou já vir os médicos para cá? O caso do Dr. Carlinhos, como foi que começou a melhorar? Assim? Aí já foi melhorando cada vez mais, melhorando. E até hoje, cada vez mais melhorando. Só vai melhorando, cada vez mais. Aí o Dr. Carlinhos começou a atender aqui na casa da senhora? Como é que foi? Ele era fazendo exame no povo. R$5 o exame. 5. Cruzeiro. 5 cruzeiros. Aí ele vinha. Fazendo exame no povo, tinha um dia uma certa. Onde era o local? Aqui dentro de casa, na casa minha, dentro de casa. A casa enchia de gente. Começou na paroquial, depois eu, quando estava certo, veio para aqui. Aí a casa enchia de gente e ele fazendo exame. R$5 de exame. E eu cozinhando para o doutor Carlinhos, Sérgio. Porque o doutor Carlinhos vinha para ficar, quando tiver gente, ele estava aí. E aí eu cozinhando para ele, fazendo almoço para ele, mas comendo. No fogão de lenha. E esses olhos envermelhados de fumaça e fazendo esse almoço assim mesmo. Chegava alguém assim, que precisava internar, alguma coisa assim? Mas não tinha onde internar, não. Eu internar onde? Que precisava, chegou alguém que precisa ficar de observação, pelo menos ali um tempinho assim, ou chegava, meditava e mandava embora? Ia embora. Uma vez não via muito ruim demais, porque ele era um doutor assim popular, não era aquele doutor especial mesmo. Era bom mesmo, graças a Deus ele foi bom. O médico passava que remédio? Como é que conseguia esses remédios? As pessoas não tinham muito dinheiro, como é que conseguia? Poxa, aí era difícil, né? Era remédio caseiro que o doutor passava ou passava remédio caseiro? Eles não passam remédio caseiro, Sérgio. Eles não passam. A pessoa que tem que fazer. Médico nenhum não passa remédio caseiro. Eu acho que não passa, é difícil. Tem alguma pergunta mais nesse segmento de medicina? Tinha uma farmacinha aqui. Camilo tinha uma farmacinha que vendia remédio. E aí eu estava aqui um dia sozinho. Aí chegaram um de sua família, falou assim, eu quero um remedinho aqui para ligeira. Falei, meu Deus, o que é ligeira? Eu não sei se foi um de sua família. Porque foi para Tiana Rosa. O remédio era para Tiana Rosa. Mas falou assim, eu quero remedinho para ligeira. Eu falei, não sei o que é ligeira. A disenteria. A senhora achou o remédio e deu pra ele. Aí caçou o remédio da disenteria. Pô, sério. É graça, me dá graça, viu? Dá de rir mesmo. Beleza. Agora vamos falar um pouco da infância. Como era a infância naquele tempo? O que as crianças faziam para divertir? Quais eram as brincadeiras mais comuns? Tinha escola na comunidade? Como era a pessoa? Como funcionava? As crianças ajudavam na roça, no pasto, no DLC? Como é que era? Fala sobre a infância. Como é que era a infância? As crianças não tinha escola, não. Se tinha uma escolinha na casa do seu fulano, que ele era mais ou menos, ele podia pagar uma escolinha para os filhos dele, e algum que tivesse algum dinheirinho que quisesse ir lá matriculava e estudava junto com os dele. Não tinha escola, não. As crianças criavam aí no tempo aí, ó, brincando e trabalhando na roça. Na roça começava desde pequeno. Os tuquinhos de enxada iam tudo os pequenininhos. Os tuquinhos, os tuquinhos maiores iam para os maiorzinhos. E todo mundo ia para a roça. Tinha que ir para a roça então, ajudar os pais. A hora que chegava em casa, a brincadeira, pegava 2 sabões, fazia 2 boinhos e botava uma canguinha de pau, amarrava ali nos sabões, que era a canga, né? Ia brincar. Os meninos, né? Fazia um carrinho ali de qualquer jeito e ia brincar. As meninas eram boneca. Tinha suas bonequinhas de brincar. No tempo que tinha o milho verde, elas iam, as meninas pegavam lá as bonecas de milho, tiravam escondido para brincar. Disse que era as mocinhas com cabelão. Trançava esse cabelo. Trançava esse cabelo
Diz que as meninas com o cabelo trançado, outra trançava lá no pé, eu mesmo já trancei muita vez. Deixei a trança lá no pé, que era a moça do cabelo comprido. Aí as brincadeiras eram essas aí. Não tinha um brinquedo comprado, meu filho. Hoje em dia as crianças estão vendo brinquedo no mato, que não dá conta. Quem que conhecia brinquedo na vida, meu filho? Ninguém conhecia, não tinha um brinquedo. Tá. E no caso. E era assim, uma educação boa. Todo mundo que gente visse dava benção. Não tinha negócio de bom dia, não. Podia ser gente nova, as crianças. Chegava benção, bem. Eu mesmo era uma. Eu sabia, não sabia falar bom dia, achava duro falar bom dia. Era benção. Benção, benção, benção. Era aquela educação. Se tivesse uma gente aqui, que nem você está aqui, e tivesse uma criança lá, não vinha cá não, tinha vergonha, não vinha cá não, de jeito nenhum. Ficava lá quietinho, escondido. Fica não. E como era a convivência na sociedade? Por exemplo, assim, tinha celebração, as criancinhas também, como é que funcionava? Tinha não, sei. Não tinha não. Só tinha aqui na igreja, quando fez aí da igreja para cá, que começou a celebração. A celebração das casas era só quem tinha tradição. Na Taviano, rezar dia de São Sebastião, tinha leilão. Não, mas já foi bem adiantado. Mas no começo, era aquelas pessoas que tinham aquela tradição de fazer uma reza uma vez no ano, aquele santo, que aquela tradição, que nem Senhora Santana tinha uma mulher que fazia lá em cima, no Parque Queimado, todo ano a gente ia. Era chamada Senhora Santana, mas era uma vez por ano. E agora ali juntaram aquele povão, e leilão, e coisa, aquela vestimenta. E festa de casamento era só roda, não tinha bala. Fazia umas rodas, cantava, fazendo roda. Não tinha bala, não tinha forró. Uhum. Deixa eu ver mais aqui das crianças, brincava. Tá. Aí vem a juventude, isso é a parte das crianças, né? Como é que elas coisavam. Quando ficava com as meninas começavam a ficar mocinhos, os meninos ficavam mocinhos, como é que era? Como é que era o encontro deles? Como é que se fazia para poder encontrar com a outra, conhecer a outra? Com os outros. Os namoros, como é que sei, eu lembro assim. Os namoros eram assim, um falava para um falava para o outro, falava para o outro. Era assim. O outro mandava falar para a pessoa. Fulano mandou procurar se tu quer namorar aquele. Fulano mandou procurar se tu quer namorar aquele. Era assim, Sérgio. Ninguém tinha coragem de chegar no outro e puxar a conversa, não, Sérgio. E nem tinha essa festona que tem agora aqui nesse mundo, que tá esse mundão rebolando o mundo todo. Tinha não. Ninguém conhecia festa, não. Ninguém conhecia nenhuma música, nem nada, nenhum toque de uma coisa, não tinha rádio, não tinha nada, Sérgio. Não conhecia, não. Eu lembro que a coisa que ainda está gravada na minha cabeça é o canto dos passarinhos, a música que eu vejo os cantos dos passarinhos. Ainda está na minha cabeça até hoje. Tudo quanto é passarinho eu conheço. Porque eu fui criado na roça. É a música que eu vejo, os cantos dele. Oh, meu Deus. É difícil, é difícil. Daí, no caso, como é que a senhora conheceu o Camilo, por exemplo? Apareceu o Camilo, que é em casa da senhora. Como é que foi o primeiro contato? Primeiro contato? É. Foi assim, eu nem tinha um cunhado dele. Não sei se ele olhou de mim, porque eu não tinha nada nele. Aí chegou um colega dele lá em casa, ele está até aqui na foto. Chegou um colega dele e falou assim, olha, Camilo me deu falar, quer namorar contigo. Eu fiquei assim mesmo, pensando assim, como é que eu dou a resposta? Nem conheço direito, não reparei não. Mas não tinha aquela noção de dizer não quero não, ou dizer assim não, ou pensar, né? Aí eu falei assim, eu quero. Só falei assim, eu lembro até hoje, falei eu quero. Só falei quero. E ele, pá, nele. Agora pronto. Agora ele foi a casa e a primeira vez nós encontrou, eu lembro como hoje, a primeira vez que nós encontrou foi o dia que Casimiro morreu. O pai de Chico de Manhã. Isso foi no mês de outubro, um ano do mês de outubro. Eu lembro que foi uma chuva, foi a primeira chuva. O primeiro dia foi esse dia. Aí continuou. Parece que também só namorei 5 meses, aí já casou. Foi o primeiro e único ou teve outro? Não, foi o terceiro que eu namorei. Os outros primeiro e segundo. Ele foi o segundo. Eu namorei com outro, que é o primeiro, e ele o segundo. Mas por quê? Porque eu não dava ousadia. Se eu fosse dar ousadia, a Maria. Dava conta não. A senhora era cortejada, então, né? Dava conta não. Tinha rapaz que era danado comigo. Eu corria a légua. Existia aquelas mais,
saideira, assim, na época? Existia, toda a vida existiu, toda a vida existiu. Toda a vida, isso aí nunca acaba. Entendi. Agora eu não sei. Eu não era de andar desde nova. A vez que a minha morava aqui, ele pensava que nos domingos eu vinha para aqui, né? E eu não vinha. Eu falava, por que ele não vinha? Eu falei, porque eu não sou de andar. Eu não tenho vontade de sair assim andando, não tenho, era difícil eu vir. E ele não gostava que eu não vinha. Eu não era assim não de sair, não, sabe? De jeito nenhum. Não tinha festa, não tinha nada para gente sair também, ele criou naquele ritmo, sabe? Não tinha, não era caminhadeira, não era não, porque não gostava de andar, não gostava. E o histórico de Camilo era de namorador também por aí? Depois que a senhora Não parou? sei, Sérgio, não sei. Só teve um que ele falou que estava namorando, mas que a mãe não queria, que ele deixou. A mãe não queria, ele deixou. Entendi. Deixa eu ver aqui mais da juventude. As festas que ela falou que não tinha, né? Tinha não. E existia, assim, brigas, assim, dos jovens? Como é que existia alguma briga assim? Não? Briga deu que tinha. Não tinha polícia. Depois tem gente aqui, tem rapaz que furou outro modo moça. Furou de faca, modo namoro. E as moças se brigassem, ela grudar no cabelo da outra e o pau quebrava. Nossa. Pois tinha. Diz que já vi moça passar aqui as carreiras atrás de outra para pegar, para bater. Bora, rapaz. E o rapaz furou o outro aí, modo moço. Entendi. E as confusões acabavam por elas mesmas, tipo isso, né? Não tem polícia. Nossa. E outra coisa, os jovens, por exemplo, eles tinham aquele negócio, tipo, fez seus 18 anos, saía pra fora, ou não tinha esse negócio de sair pra fora, era mais nem ficava por aqui mesmo? Mas pra mim mesmo, meu filho, que não tinha pra sair, né? Não tinha esses movimentos pra sair pra fora. Entendi. Tá. Ainda? Tá pouco? Tem que ter mais coisa. Deixa eu ver. Memória, sabedoria. Qual foi o momento mais marcante de sua infância? Assim, uma história. Qual Infância foi? ou juventude? Uma história. Assim, que a senhora, às vezes tem alguma história que a senhora nem contou para ninguém ainda e quer contar que a senhora acha que foi marcante. Ah, sei. Aí, acho que não. Não tem, nem tem, parece. Nem tem, parece. Alguma coisa que a senhora fez que a senhora arrepende, se fosse agora a senhora não fazia? Gostava muito de andar a cavalo. Incrível, nós fomos para Macau, o dia que foi casar, foi tudo pintado de alemão. Não tinha carne. Aí eu gostava de andar, eu ia dar água, vai dar água pro gado, tinha um animalzinho ali, eu gostava de montar, eu gostava de montar. E ponhava na carreira, não tinha medo não. Podia chegar o animal que fosse, que eu podia correr do jeito que fosse, que eu ponhava na carreira, ele não caía não. Fui criada assim montada. Cavalo? Tinha jegue Era mesmo? burro, Gostava mais de cavalo? era burro, era cavalo, tinha jegue. Teve um dia mesmo que aconteceu, a jega tinha o jeguinho aí na roça, e eu precisava ir dar os gados, e eu queria montar na jega, né? E aí eu peguei a jega para ir montar, e o fiote ficou, né? E a jega vai danada, porque vai ser o fim dela, né? Chega lá, dei água os gados, e aí vai embora, montar nela. E aí eu tinha uma amiga, e eu gostava de passar na casa dela. Aí quando eu puxei o cabelo dela, fomos ir para casa da amiga, ela estava enraivada, ela não queria ir, né? Estava enraivada, deu um pulo e me jogou no chão. E correu, foi ver o filho dela. Eu não tive que chegar a pé. Isso a senhora era solteira ainda, né? Era nova ainda. Aí depois Nova. casou, aí parou o cavalo? Não, não botei mais não. Depois que casou, não botei mais não. Mas até esses tempos aí, se eu ainda achasse um animal, eu botava, eu tinha coragem. Casou. Mas não foi do meu tempo, não, Márcia. Que diz que lá tinha forró, já tinha um salão para fazer forró, não foi do meu tempo, não. Eu não lembro. Era mais pesado. Era. Tá. Alguma história? Você tem alguma coisa do Rio mais fácil? Do Rio? Do Rio.
No rio a gente só tomava banho no rio, né? Porque no rio era bom para tomar banho mesmo, não tinha lugar fundo. Mas tinha um lugar fundinho lá que encobria, que lá sempre teve poço. O povo falava poço de ferro de água. Era lá, ponto com nós. Poço de ferro de água era muito fundo, era famoso, não secava. Todo mundo tinha pescar, fazia pescaria lá, porque era cheio de peixe. E era quintal com quintal com o nosso. A gente tomava banho ali, sabia que tem aquele fundo lá, né? E nós brincando ali, falava assim, vamos jogar água, vamos até ali não é fundo, até ali não é fundo não, vamos. Eu vou até não, tenho coragem de ir até lá. Ia fazer essa brincadeira. Aí quando você chegou lá, quando você jogou água, lá foi a água, puxou pra baixo. Aí eu dei um pulo pro céu, quase morreu. Se eu não desse um pulo pra sair, eu não ia, porque a água puxou. Foi muito encostado no fundo. Aí foi um choque. Mas a senhora não pescava, não? Eu só mesmo sabia que o pessoal E o pescava. pescado eu usava. Eu pegava fieira de mantrechã. Era fácil de pegar no anzol. Você pegava feijão verde, botava no anzol, elas pegavam ela, mandioca, lá mesmo você arrancava e punha a raiz, fazia isso que pegava mantrechã. Mantrechã acabou, ninguém mais mantrechã. Pegava esse peixe. E elas andavam rebanhinhas. Elas andavam rebanhinhas assim, ó. Outra coisa também que a gente fazia era faxiar de fogo. Amarrava os bagaços, tava moendo, você amarrava os bagaços de noite, você ia faxiar. Um com feixe de bagaço e o outro com facão e o outro com fogo, né? Para alumiar. Aí eu vi o peixe facão assim, sem nascer ruim. Bom mesmo. História engraçada, não faço isso daí, alguma curiosidade. E como é que foi, tipo assim, a senhora estava, o primeiro parto da senhora, a senhora passou apuro, assim, como é que foi? Quem foi o primeiro, foi Márcia ou não? Da minha filha, né? É. A primeira foi Marlene. Marlene, como é que foi? Assim, aquela ansiedade, tipo, não sabia como é que era? Vixe, era vontade de que não tinha filha, 3 anos sem ter filhos. Falei, pai, isso não tem mais não, aquela vontade de pedir a Nossa Senhora. E aí até Deus ajudou que eu engravidei e morava lá no interior de São Paulo. E cheguei lá, era parteira também, dia do doutor não, só tinha um dia que chamava parteira. Aí como foi do dia que a minha foi lá parece que era na casa do gerente mesmo, a parteira, ele foi lá buscar ela. A finada Cristina que ficou comigo, não sei se você já ouviu falar nela, ela morava aqui e mudou para São Paulo. Finada Cristina. Era irmã de comadre Anisa, ela. Aí fui buscar ela ficou a noite toda comigo, no outro dia que eu fui nascer, tudo bem, Deus foi. Não, aí antes dela chegar, Camille foi atrás do doutor, disse que tinha um doutor lá, era de Getulina. Aí esse doutor veio, mas quando o doutor chegou, eu já tinha nascido. Aí passou, graças a Deus, passou bem. Aí, com 2 anos, engravidei de Maria. Aí mudou de lugar de morar, mas cá também tinha parteira. Aí, como foi no dia que a mãe foi buscar a parteira, procurou o colega dele onde é que era, o colega ensinou e trouxe essa parteira. Aí eu ganhei ela de repente. Aí fiquei tudo bem, eu passava bem na dieta, não tinha nada, não tinha falta de saúde, não, passava muito bem. No caso, a senhora morou muito tempo em São Paulo? 6 anos no interior, tocando roça, mas Camille. Mas como é que foi essa viagem? Tipo, casou aqui, morou aqui um tempo, depois mudou? Foi, o tempo aqui estava muito duro, seja, o ano aqui estava duro demais, meu filho, muita gente foi embora para lá. Eu lembro que no pau de arara que nós foi. Pau de arara, nós foi eu, a família Zezinho de Odila, que é a família Zezinho de Odila, e a finada mais com o Padre Antônio do Santo, a mãe de Camille, nós foi tudo, não foi ninguém não, nós foi tudo para o interior. Rosário já morava lá mais Figena. Aí nós fomos para casa deles. Aí chegou lá já tem a casinha da colônia para botar as pessoas que chegam, né? Aí eles foi fazer o quê? Foi carpir café. Carpir café, aí quando choveu, o patrão falou, agora o café é muito largo lá, se você quiser, vocês plantam feijão no meio para vocês. Assim eles fazia. Plantava muito feijão no meio do café e cuidava, e ficava para nós, e limpando o café para eles, e eles pagavam para limpar o café. Aí nós saímos de lá, mudamos para outra fazenda. A outra fazenda era para tocar roça. A primeira roça que tocou foi de amendoim. Tacu e amendoim 2 vezes no ano. Lá coi 2 vezes no ano, amendoim, roça de amendoim mesmo. E tinha umas vazantes, eles mandou plantar arroz também, não plantava arroz também. Era Camila e com o Padre Antônio, eram os dois ligados no outro. Só trabalhava junto. E aí plantava arroz, coía, e o amendoim era da fazenda, fazendeiro.
Aí quando eu tinha uma chance, eu ia lá e ainda batia amendoim para a fazenda, para ganhar dinheirinho também. Tinha uns jacás, chamava jacá. Pagava o amendoim, batia assim, enchia aquele jacá e despejava lá, e quando era de tarde ia banar com a peneira, enchia o saco, batia 2, 3 sacos por dia, ajudando. Aí 2 vezes no ano. E depois resolveu, agora vamos experimentar a roça de algodão. Negócio que é para plantar algodão. Saímos da roça de amendoim, foi plantar algodão. Aí Camilo fez uma roça de algodão muito pertinho da casa, era bom que eu ia, era pertinho, eu ia ajudar ele. Ele plantava esse algodão e falava, agora eu tenho que ralear, porque todo algodão tem que ralear. E eu sozinho para ralear. Eu falei, eu vou ajudar. Eu estou com Maria pequena, eu boto Maria num caixote, Marlene já está grandinha, eu ponho Maria num caixote, deixo ela brincando, mas Marlene, e vou te ajudar a ralear algodão. Assim eu fazia, e ralear algodão mais ele. Aí quando acabava tudo, que arrumava tudo, esse algodão criava, e esse algodão só foi carregando, só faltava quebrar os galhos. E o patrão dando adubo para botar, né? Que ali era adubo. Botando adubo, e o bicho carregou na medida, virou uma roça que eu te falar, coisa mais linda do mundo. Agora passa um veneninho para cair as folhas, para ficar só algodão, aí fica mesmo para apanhar. Passou um veneninho, as folhas caiu tudo, só ficou o algodão. Quando o povo viu, endoidou, o povo da colônia, para apanhar, para ganhar dinheiro, e viu aquele algodão. Saía de madrugada, meia-noite, para ir para a roça com a lua, o povo, para ver se apanhava muito, para ganhar dinheiro, porque o algodão era bom demais. Porque aí de madrugada também o algodão ainda estava meio frio, né? Pesava, mas estava bem dormindo e o povo da roça para o algodão. Quando era de tarde era algodão, viu? Para pesar. Ficava só pesando. Era o dia todinho socando o saco. Fazendo fardo, botando lá. De tarde é que pesava. E como é que foi a volta para cá? Aí quando terminou essa colheita de 6 anos, que eu assim, de algodão, comecei, agora nós vamos para a Bahia. Mãe está lá, mãe já está de idade, nós vamos para a Bahia, não trabalhar em roça mais não. Roça mexe muito com veneno. Mexe muito com veneno, isso aí. E eu ia para a roça com Marlene, essas duas meninas pequenas, Marlene e Maria, pequena, Maria aqui no braço e Marlene aqui miudinha, eu seguro aqui na mão dela, e eu ia para a roça com almoço e tudo, e café e tudo, lá no salão, no rancho, e o rancho lá. E ajudei ela até o ponto que eu pude, da roça, mas eu levava uma rede, botava a Maria lá na rede, no rancho, já tinha uma rede lá no rancho e outra aqui na casa, colocar ela. Aí viemos embora, chegamos aqui, ele começou a trabalhar de carpinteiro, fazendo tanta coisa, e guarda-louça, não sei o que pro povo. O negócio dele foi esse. Fez essa casinha aqui para nós morar. Ficou mais a mãe até, fez a casinha. E chuva caindo e fazendo essa casinha, e ele falava, Nossa Senhora, não deixa a casa cair, não caiu mesmo. Fez uma novena, eu vou fazer uma promessa. Eu vou fazer uma novena, para eu ir em Macau toda primeira sexta-feira, uma novena, se minha casa não cair. E eu vou de bicicleta, porque não tinha carro, não tinha nada. Foi de bicicleta, seja, naquela estrada ruim. Uma novena. E aí dormi lá, vindo o dia, eu ficava. E como é que ele entrou? Ele veio, já começou a fazer essa novena, como é que ele entrou na política, por exemplo? Já foi, porque o pai já era, né? Aí ele foi encostando. E aí ele era de tudo. Quando ele entrou mesmo, ele era de tudo. Ele era de política, ele era de religião, ele foi presidente de Comparativo de Macaúba, ele era aqui, ele trabalhou, que ele fez força para essas coisas tudo aqui, água e luz e barragem, tudo foi ele. E eu que sofri aqui cozinhando para esse povo. Cozinhando para esse povo, fazendo farofa para esse povo. Ei, meu filho, não foi mal. E eu falava que eu não gostava de política, até hoje eu não gosto, Sérgio. Não gosto, não. Se fosse, estava livre, mas eu tomava conta de política, estava livre, se eu fosse um homem, eu não gosto. E ele era assim, era de tudo. Não era só por isso, não. E nem católico, não, era de tudo. O que fosse, era de tudo. Tudo ele entrava mesmo. E saía fora. Nem com o povo falava dele. Aí quando ele falou assim, eu vou ser candidata. Quando ele falou assim, eu vou ser candidato a vereador, como é que foi a reação da senhora? Não gosta não? Ele falou ele falou, nós teve um encontro dele conversando, e tinha umas mulheres aqui que não queriam que os maridos entrassem nem nada, nem para ser presidente da igreja não queria. Se o marido quisesse, elas não deixavam. E ele falou lá no meio do povo, que
Uma coisa que ele me gravava era isso. Porque eu nunca falei que ele, tu não entra, nunca fui contra ele. Tudo que ele queria eu apoiava com ele. Tudo. Para tudo, candidato para tudo. Nunca fui contra. Nem que eu não gostava, mas não era contra. E ele falou lá nesse encontro lá, que eu não era contra ele de jeito nenhum, seja lá no que fosse que eu queria entrar. Deixava ele à vontade. Quando a senhora voltou de São Paulo para cá, lembra mais ou menos o ano? Você lembra mais ou menos o ano? Ou sei lá onde é que eu não lembro. Mas pela cidade das meninas. Já tinha Márcia? Não, só tinha Maria e Darlene Maria. Eu nasci em 79, não foi 76, 77. Porque Marlene parece que ele foi de 60. eu nasci em 69, mas já não sabia. Foi, então. Marlene deve lembrar. Aí quando ele chegou aqui já tinha esses encontros religiosos? Quem é que era a liderança religiosa na época? Sérgio, o que tinha aqui era um texto meio-dia. Já tinha aqui do Santo, o finado Zé Anselme, o finado João Roxo, esses velhos, para rezar esse texto meio-dia, sabe? E agora era tão bonito, seja aquelas vozes de homem. Eles rezavam aquela só voz de homem, mas era bonito, eu lembro como hoje. Quando terminava, já tinha aqui no Santo, ia para debaixo do pé de Juazeiro na rua, ver com a barraquinha de tijolo. Eu lembro até hoje, vendendo tijolo. Em 67 já tem igreja. Tinha. Então ele não, A igreja para fazer então ele não participou da criação da igreja. pouco solteiro. E ele ficava muito em São Paulo também, às vezes sempre estava em São Paulo. Ele tirou o documento dele para ir para São Paulo, ele não tinha da idade, ele aumentou a idade de 3 anos para poder tirar para ir para São Paulo. 3 anos. Foi bom que ele ganhou na aposentadoria, né? Porque aquele tempo não tirava logo quando nascia, né? Não tirava não. Alguma história que a senhora lembra que ele contava, que os pais contavam, que era a criação da igreja? Como é que foi a dificuldade para fazer a igreja ali em casa? Disse que para fazer a igreja, disse que botava as crianças até para carregar água numa lata de óleo, que eu tempo pouco comia muito óleo, cada criança com uma latinha de óleo para buscar água no rio, para fazer o alicerce da igreja, sabe? Isso aí já vi contar. E depois que fez a igreja, que começou a rezar esse texto, aí começou a vir padre de Macaú, aí vinha para cá também celebrar a missa aqui. O dia que vinha celebrar a missa aí eles vinham para a missa. Ele começou a vir para a igreja, mas o pai dele disse que era pequeno. Aí o pai, quando o pai ficava em pé, ia joar, ele joava da cadeira para poder ficar mais alto, né? Que ele era pequeno ainda, mas toda vez nunca deixou a igreja. E aí que a mãe dele é que cozinhava para os padres, esses primeiros padres que vinha, ela que cozinhava para os padres. E agora a mesinha na sala lá, aquela mesinha velhinha, para os peixes comer. E quando chegava na hora de comer, que ela falava, vem comer na cozinha. Não, eu quero comer aqui na mesa. E os padres falavam, deixa eu comer aqui mais nós. Comia para dentro de criancinha. Aí quando os padres começaram a celebrar a missa aqui, aí eles começaram negócio de política, Sérgio. De Joaquim Zé do Santo, e o padre também era político. Você vê, padre não pode ser político, tu acha que pode? Se ele for político, ele lá só. Para que ele faz política com o povo? Tá errado. Eu acho que tá errado. Ele pôs o povo dele, é dele. Aí juntou ele, o padre, uma parte com o povo dele e a outra parte para cá, separado. Um criticando uns outros. O padre do meio. Aí acaba que o Finado do Santo fazia, coitado. Quando era na hora da missa, ele vinha para a igreja, ele só assistia o evangelho. Falou que acabou o evangelho para trás. Por quê? Porque a padre era política, ia falar coisa que ele não gostava. Mas ele não deixava de vir ver o evangelho. Ele estava certo ou não? Tá? Não? Certo? Não tá. Mas o evangelho não é o mais importante? O evangelho mas tem que ver a explicação, tem que ver o restante também, né? Mas ele sabia que o padre ia falar, moço, na política, e contra ele não queria escutar. O negócio era ele. Entendi. Era melhor ele não escutar, não era? Era melhor. Porque se ele escutasse, ele ia ficar nervoso. Aí disse que ele pegava a camisinha dele e voltava. Para não escutar o que o padre ia falar. E o que os seus pais, por exemplo, que moravam aqui perto, né, contavam como é que era então essa vida religiosa antes
Quando eles eram pequenos, ele contava alguma história assim, como é que foi, como é que rezava, como é que era Ô, Sérgio, não tem religião não, Sérgio criava aí, nem os mais velhos. Eu só sabia o Pai Nosso, essas coisas assim, não tinha. Não tinha religião, não tinha leitura, falei evangelho, falei isso, falei aquilo, leio o livro, que não tinha não. Era coisa aí no tempo aí. Então não tinha nenhum culto religioso. Tinha não, tinha não, tinha não. Entendi. É sim, meu filho. Eu acho que tem mais alguma coisa, mas E eu mesmo, acho que quando eu casei, acho que eu só sabia o Pai Nosso. Não sabia oração nenhuma. Pai não sabia para ensinar. Tudo criadinho aí, sem solução nenhuma. mais alguma coisa? Acho que é bem, né? A parte que a gente ia ver. Tem uma foto aqui, ó, como se tivesse que pegar assim. Sabe o que é assim? Para poder ver quem está entrevistando aqui, né? Uma coisa assim. Para a gente ver quem está gravando. Muito bom. Deixa eu ver. Tem alguma história engraçada que mudou? Que eu jovem vejo vamos ver isso aqui, ó. O que os mais jovens deveriam aprender com o passado na comunidade? O quê? Você acha que os jovens deveriam ter como que o jovem deveria agir hoje na comunidade? Agir hoje, na comunidade, né? É, Eu acho que eles tinham que respeitar mais, ainda mais os mais velhos, para ir dando exemplos mais novos. Eles deveriam ser uns, nem todos, porque tem uns que é, né? E já tem outros que não é. E agora eles deram exemplos mais novos e respeitar os mais velhos e andar muito direito, nem Deus quer. tem alguma coisa que a senhora acha que agora está errado e que a senhora daria um conselho para agora? O que a senhora acha que está errado, que poderia ser diferente, poderia ser assim? Tem algum conselho que a senhora dá para a nova juventude? Ô, minha filha, aí até que eu não tenho muita noção. Faz muito tempo que eu quase não ando, né? Para ver assim o movimento da mocidade, dos mais jovens. E poder falar alguma coisa, né? Mas ninguém sabe se está certo ou não, se pode falar ou se não, né? Entendi. E se falar também não dando a jeito, ele não vai mudar. Às vezes alguém escuta e Ele não vai mudar. ela tem experiência de vida. Ó. Mas acho que eles não mudam, não. Mudam. Porque já está naquele ritmo deles. Eles acham que assim tá bom. É modelo de ver uma pessoa, não falar. Não é que precisa dar beijo. Né? Não é aquele jovem ali. Ó. Se eu passar por ele, não precisa ele me dar bem. Se ele passar por mim, não precisa me dar bem. Se eu bastar ele falar oi, já tá bom demais, né? É que é benção. Benção é pai, é mãe, é padrinho, né? Mas pai, a gente fala oi. Mas ela baixa a cabeça aí, faz de conta que nem tá vendo quem vai passando aqui. E os mais velhos querem que fala, né? Olha pra ele ver se ele fala alguma coisa. Os mais velhos também falam com eles. Oi, né? Não é esperar bênção, que não precisa bênção. Que não. Então a falta de atenção. A falta de atenção tá pouca. E tem uns que tem. Tem uns que tem muita atenção. Eu vejo comigo mesmo. Mas tem outros que não. Tem outros que nem olham, não sei. Como é que eu vou passando, você não olha, como é que eu falo bom dia, né? Você tem que dar a olhar para eu falar bom dia, falar oi. Isso aí não é bom, não. Pois é isso. Eu agradeço a paciência e as histórias que a senhora contou aí. E se tem mais alguma coisa que a senhora quiser falar, é agora. Não sei se tá bom. Não sei. Beleza, então é isso. Então a gente vai entrevistar outras pessoas e depois a gente vai montar todo, assim, provavelmente não vai ser tudo isso, que dá mais de 1 hora de gravação. A gente vai pegar só as partes mais. Grava só o que for melhor, o que não for legal. 50 minutos Só o que for melhor. de gravação.